Glória a Deus. Muito bem, estamos aqui, irmãos, nesta noite, juntamente com o irmão Simar. Se porventura alguém não nos conhece, meu nome é Genildo, né? E estamos juntamente aqui com o auxiliar irmão Francimar, que ele é também professor da Escola Bíblica aqui da Assembleia de Deus em Alto do Rodrigo. E para nós é uma grande satisfação, porque Deus tem nos chamado para isso, e por isso estamos aqui, alegre, para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Então hoje nós iremos estudar a lição de número 3, tendo por assunto eleição e predestinação, né? O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos e adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseveriam na fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, o nosso amado auxiliar, professor irmão Simar, ele vai ler para e acompanhar. Amém, graças a Deus. Nós vamos ler a leitura bíblica que está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e até o 12. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Amém. Então, nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios, que fala sobre justamente a igreja eleita por Cristo e em Cristo. Então, temos o objetivo geral desta lição, diz o comentarista, que é o nosso amado Douglas Batista, é o comentarista desta lição, desta revista, e tendo por objetivo geral o assunto desta lição de hoje é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas as creria e quem em Cristo seria predestinada a receber bênçãos espirituais. Então, nós vamos estudar uma síntese sobre os 3 tópicos, juntamente com os seus subtópicos. O primeiro tópico diz que é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O segundo tópico é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então,
realmente muito importante esse assunto, e acreditamos nós que irá tirar dúvida, se porventura alguém tem dúvida sobre o que é predestinação ou eleição, já dizendo em predestinação. Então, hoje nós vamos explicar, à luz da Bíblia, que a eleição, a predestinação, ela existe. Né? Somos sabedores que tem dois pontos divergentes, né? Uns acreditam que é o nosso caso, acreditamos que a predestinação, a eleição existe, porém, não podemos esquecer que a responsabilidade é humana. A responsabilidade é humana. Né? Evidentemente que a salvação vem do Senhor, não é das obras. Não é, meus irmãos? Mas, porém, a decisão tem que ser do ser humano. Uma coisa interessante sobre essa lição é que a predestinação ela tem como base Jesus como cristocêntrico, né? Que Cristo ele é o autor da nossa fé. Sim. Então a gente, quando aceita o Senhor, nós estamos confiando nele, que ele é aquele que nos dá a condição, a capacidade de chegarmos aos céus, né? Porque existe uma diferença entre predestinação a predestinação e o livre-arbítrio, né? Chamada livre escolha, né? Que nós temos uma teologia arminiana, né? Chamada de Armínio, que Armínio foi um teólogo que viveu no século XVII e falava sobre o homem, a capacidade do livre-arbítrio que você falou, que é a escolha que o ser humano ele pode rejeitar essa salvação se negar Jesus, né? Como também ao aceitar a Cristo ele já está predestinado à salvação, né? E às boas obras, né? Então a gente a nossa ideia é essa, discutir porque nós somos salvos não pelas obras, né? Mas para as boas obras. Então existe uma grande diferença aí, porque eu, como uma pessoa que diz que sou servo de Deus, né? Eu tenho por obrigação dar um bom testemunho, né? Dar um bom testemunho, crer na palavra e obedecer a Ele. Então, se eu me digo que sou salvo e não dou esse bom testemunho, na verdade eu estou em contradição, né, com a palavra, porque agora lógico que não é a obra, né, que salva, não é nossas obras que salvam, mas a pessoa de Jesus, foi as obras dele, foi o que ele fez na cruz de Calvário que leva o homem à salvação. É verdade? É isso. Então, vejam só, a introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocabulários ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, o que nós temos que entender? Que quando somos eleitos, somos predestinados. Nós temos que compreender isto, né? Quando somos eleitos, somos predestinados para usufruir dentro da eleição. Fomos eleitos, né, por Cristo para alcançarmos as bênçãos espirituais. Então, as bênçãos, a princípio, sem dúvida, a salvação da alma e as demais bênçãos espirituais que acompanham, que isso é predestinação. Né? Predestinação. Agora, como o professor Francimar falou, que nós temos a crença dentro da teologia armeniana, porque nós acreditamos que o homem tem livre arbítrio. Evidentemente que você vai encontrar algumas intervenções divinas na vida do homem.
Aí se pergunta, se o homem é livre, e por que Deus intervém? Deus intervém para o bem da humanidade. E por que não dizer para o bem daqueles que são eleitos através de Cristo, da fé em Cristo? Então Deus intervém porque há necessidade dele intervir. Então nós vamos encontrar intervenções divinas desde o princípio até hoje. Ele continua intervendo para guardar os que em Cristo estão. Né? Verdade. E Deus nos escolheu, Deus nos chamou, mas Jesus ele chama todos, né? Toda a humanidade, todos os homens. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a gente sabe que a salvação foi estendida a todos os homens, né? Mas nem todos serão salvos, nós sabemos disso. Porque o homem tem justamente essa capacidade de rejeitar Jesus, né? Essa é a ideia. Então a gente sabe que nós somos eleitos, somos salvos para sermos irrepreensíveis, né? Como fala a Bíblia. Porque não porque somos perfeitos, mas porque Jesus ele nos aperfeiçoou, ele nos santificou, né? E nos deu essa capacidade de nele nós fazermos a vontade deles e andarmos segundo o seu querer, né? Então diz aqui que a eleição das pessoas ocorre somente em união com Cristo, que ninguém é eleito sem estar em Jesus, né? Então a pessoa, para ser salva, ela tem que estar em Cristo, né? É o único caminho, é a única condição, a única capacidade que nós temos de ser apto a entrar no céu na pessoa de Jesus. Amém. Então, quando nós entendemos melhor, né, sobre essa eleição, também com o livre-arbítrio, por que eu estou tocando nesse tópico? Porque nós sabemos que existe a doutrina calvinista, quer dizer que nós respeitamos os pontos de vista dos irmãos, até porque existem alguns textos bíblicos que parece que lhe dá o direito de crer assim, né? É verdade, né? A gente sabe que Deus também ele elege, né? Sim. Na Bíblia toda fala sobre eleição, mas para a salvação essa eleição ela é coletiva, né? Geralmente você vê na Bíblia Deus chamando pessoas, né, para fazer alguma coisa determinada. Sim. Mas a salvação ela se dá quando a pessoa, né, segue a Jesus, ele procura seguir a ele. Então a eleição sempre se dá no coletivo. Por quê? Por exemplo, a igreja ela está predestinada, tá? Glória Mas a Deus. predestinada para quê? Para a salvação, para as boas obras, né? Para ir morar no céu, né? A gente sabe que a igreja ela está predestinada, tem esse fim, né? Deus já disse que iria levar a igreja para o céu. E os ímpios da mesma maneira, está predestinado a ir para o inferno, né? Não existe outro caminho, outro lugar, né? Quando a pessoa nega Jesus, ela está predestinada a ir para o inferno. Então é sempre no coletivo, né? Quando se fala em salvação e predestinação. A diferença que nós temos do Calvino, né? Que ele fala que Deus elege pessoas para salvação antes mesmo dele crer, né? Então nós temos essa diferença, porque nós acreditamos que todo homem é livre e pode rejeitar o Senhor, né? Pode rejeitar Jesus. Então é isso, né? As condições da eleição, né? Sim. Fala que a eleição é oferecida a todos, né? João capítulo 3, versículo 16, que fala sobre isso, porque Deus amou o mundo, né? O mundo todo, de tal maneira, né? Esse é um versículo que já abrange toda a humanidade, não apenas alguns, né? Então nós cremos que a porta está aberta, né? E a porta é Jesus. Isso. É muito importante nós
entendermos que quando o professor Simar falou em eleições que Deus tem elegido, para nós termos uma ideia, nós vamos encontrar em uma das cartas de Paulo, se não me engano, se não foge a memória, na própria carta de Éfeso, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus levantou uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, outros para apóstolos, outros para mestres. Agora, mas Deus não levantou adorador. Adorador ele procura. É bom nós entendermos isso. Isso fala da nossa liberdade, né? Da nossa livre e espontânea vontade de procurar a Deus. E eu gosto de dizer, evidentemente, né, ninguém é obrigado a concordar, mas a vontade tem que vir de nós. Agora, a força, quem dá é Deus. Porque tudo tem que ser por Ele, para Ele, com Ele, né? Agora, o homem, ele é frágil, ele é barro, ele é dependentemente de Deus, eternamente dependente. Agora, a decisão é nossa, né? E fico, professor Simar, eu estava analisando aqui sobre o jovem rico. Será que Jesus foi hipócrita? Será que Jesus estava só enganando aquele jovem, estava só com conversa furada, né? Digamos assim, uma palavra mais rude? Será que Jesus estava com uma conversa, né, furada, ou querendo só debriar os jovens? Não. Jesus disse assim: olha, meu filho, você quer ir para o céu? Conhece os mandamentos? Conhece. Então vai, deixa tudo que tem e segue. O que foi que o jovem fez? Então ele saiu triste, porque possuía muitas riquezas, muitas fazendas, e não tinha coragem de cumprir a vontade de Deus. Então a decisão era dele. A Bíblia não relata se aquele jovem, se ele creu depois ou se ele não creu. A Bíblia não relata, mas momentaneamente ela relata que ele saiu triste e não deu ouvido ao que Cristo falou. Vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres e segue. Será que Jesus estava criando alguma coisa, alguma história, né, infantil, inventando algo, né, só para enganar o jovem? Não. Jesus estava falando que a decisão era dele. Então a decisão é nossa. Quando fala de eleição, Pedro, ele vai falar em sua carta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que na sua presciência, Deus já conhecia, Deus já sabe, né, o que nós vamos escolher. Ele sabe. Então, em Cristo, desde a fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado, né? Nada pegou Deus de surpresa. Deus não criou nada em cima da hora. Tudo já estava preparado, né? O Cordeiro, desde a fundação do mundo, já estava preparado para os que creem, né? Então, nós não acreditamos, né? Por mais que tenha, professor Mar, alguns textos bíblicos que parece que quer nos mostrar, observe bem, que realmente Deus é quem escolhe e Deus escolheu esses e não escolheu os outros. Agora, o que nós temos que ter cuidado? Os atributos de Deus, eles não se contradizem. E isso nos ajuda muito a interpretar isso, viu, professor Simar? Os atributos de Deus, eles não se contradizem. Deus não tem contradição com Ele mesmo. Então, se Deus ama a todo ser humano, como é que Deus, ele me ama, vai me levar para o céu e não quer levar a Simar? Que contradição é essa? Que diabo é esse? Não é? Que justiça é essa? Então, nós não estamos dialogando, desconcordando da soberania de Deus. Deus é soberano. Mas não é que porque Ele é soberano, que Ele é como ser humano. Deus não tem abuso de poder.
Deus não. Né? O próprio texto que Jesus falou, citando em Marcos capítulo 16, ele diz: ide por todo o mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quer dizer, está na pessoa crer, né? Então se ele crê, ele será salvo. Agora a pregação nós temos que pregar para todos, né? Então sabemos que nem todos irão aceitar, mas nós como igreja do Senhor temos que anunciar, né, a palavra de Jesus, para que as pessoas possam ouvir, né, e crer, né? Então a gente sabe que cabe a pessoa abrir o coração. Jesus que estou à porta e bate. Se alguém ouvir, né, e abrir, eu entrarei. Quer dizer, Jesus não força, Jesus não, ele está à porta, né, do coração, a gente sabe. E o texto diz: se alguém ouvir e abrir, né, quer dizer, está na pessoa querer abrir essa porta para Jesus, né? Então se ela abrir, Jesus vai entrar educadamente. Então por isso, é nisso que nós cremos, né, que a pessoa ela pode sim rejeitar ao Senhor se ela quiser, e Jesus ele não vai forçar ninguém a querer ir. Agora ele sabe sim se utilizar, né? Deus sabe que ele quer salvar a todos, então ele sabe qual a condição do homem para, muitas vezes, para ele se converter. Às vezes Deus coloca na prova, né? Permite uma situação para que a pessoa venha se arrepender, mudar de rumo, né? Então é isso que nós entendemos. Deus trabalha com convencimento, e diga-se de passagem que digamos assim, um dos motivos do Espírito Santo trabalhar no homem, convencimento, né? Você explicou muito bem, professor Simar. Deus trabalha com convencimento. Presta atenção. Deus tem ferramentas para trabalhar. Então, observe bem, se nós seres humanos procuramos trabalhar na vida dos nossos filhos para tentar convencer eles, né, ganhar eles para o objetivo que estamos querendo, nós vamos usar ferramentas, né? Então, quando nós, por exemplo, né, queremos que os nossos filhos se interessem nos colégios, o que é que a gente faz, né? Incentivam eles, tentam convencer, procurar que eles entendam o motivo que ele precisa estudar, tal. E muitas vezes nós conseguimos convencer os nossos filhos. E Deus? Então Deus não trabalha forçando, Deus trabalha com convencimento. É diferente, nós não podemos agregar a mesma coisa, né? Então Deus trabalha convencendo. Então Deus está dizendo: rapaz, Deus sabe que se Francimar passar por uma certa situação, ele vai se aquebrantar, né? Deus sabe que Simar vai decidir se aquebrantar diante de uma situação. Aí Deus disse: eu vou trabalhar em cima disso, é em cima disso que eu vou ganhar Francimar, né? E é assim que Deus trabalha, né? Não pode ficar consciente, né? Essa história de se entrar no céu à força, isso se trata só das histórias do Pedro, que não é bíblico, né? Que São Pedro entrou no céu à força, até uma brincadeira que a gente usa a dizer, mas no céu não é assim, é para quem crê. E há uma coisa interessante, Jesus pregando para Nicodemos, ele disse assim: a condenação é essa, presta atenção. O texto diz, capítulo 3, né? Você lendo a história sobre Nicodemos, aí a partir do versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí você vai lendo, lá na frente você vai encontrar assim: a condenação é esta, que os homens, presta atenção, os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? O pecado é figura de treva, né? Cristo é a figura da luz. Então os homens amaram mais o pecado do que Cristo. Então observe que a decisão é do homem, né? A decisão não é de Deus, né? Esse tipo de decisão é do homem. Cabe a mim se eu quero ir para morar no céu ou não. Cabe a mim.
né? Então, cabe a você, a cada um de nós, né? Pode ficar sem medo, amigo, que no dia do juízo final, ninguém vai ter o dedo para apontar para Deus e dizer assim: eu queria ir para o céu, o Senhor foi quem me deixou. Né? Evidentemente, Deus é Deus, nós não estamos falando da soberania, todos nós sabemos disso, mas ninguém vai ter o que acusar Deus, jamais. E a Bíblia diz que ele é um justo juiz. Então a eleição, né? A eleição existe, mas em Cristo. A eleição está em Cristo, né? Então nós temos as condições dos eleitos, né? A vida santa. Então, quando nós fomos eleitos, professor Simar, nós estamos predestinados aqui a ser para louvor e glória do Senhor, a viver uma vida santa, a viver uma vida irrepreensível, temente ao Senhor. Evidentemente que nós temos o nosso defeito, que nós somos pecadores, porém não amando o pecado, procurando viver sempre uma vida quieta e sossegada na presença de Deus. É verdade, a gente sabe que a igreja, ela está predestinada a várias coisas que nós temos que exercer como cristão, né? Então, um bom testemunho, a santidade, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos, porque sem a qual ninguém verá a Deus, né? Então a igreja ela preserva, né, os valores de Deus, né? Então a gente fomos predestinados para fazer coisas boas, né? Para irmos para o céu, para perdoar, amar, né? Então cabe à igreja desempenhar esse papel. E enquanto que os ímpios, né, as pessoas que não creem em Jesus, ou que não, porque na verdade o crer no sentido de obedecer, né, elas estão predestinadas às coisas más, né, às coisas ruins. Então a gente, quando não éramos crentes, nós andávamos no pecado, nas coisas erradas, mentia, né, desobedecia. E hoje, como cristão, nós temos que dar esse exemplo de fazer a vontade. Bem verdade, como você falou, que podemos errar, né? Podemos falhar. O apóstolo João falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado para com o Pai, né? Que é Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso advogado, filho. Então nós procuramos sempre agradar a Deus, porque essa é a vontade da igreja, né? É o que a igreja foi predestinada, porque nós procuramos amar a Deus acima de tudo. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força. Então, se a igreja ela é a igreja do Senhor, ela com certeza ela está predestinada a amar, né, a esse Deus, né, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então é um caminho, né, um processo, né, que nós estamos aprendendo, e na caminhada a gente vamos cada vez mais se aproximando de Deus. Professor, e os demais aí que nos assistem, nós temos que entender que quando a Bíblia fala de fé, a fé salvífica, né, porque quem produz a fé é a palavra, mas quem tem que ter a fé é nós. A palavra é quem produz a fé. Nós temos que entender. E quando fala-se de fé salvífica, a obediência está acompanhada. Presta atenção. A fé salvífica não ela é uma fé diferenciada, né? A fé que Deus existe, claro, é uma fé, né? Então, mas quando se fala da fé salvífica, ela fala de obedecer. Então nós podemos ver o caso de Abraão. Abraão creu e foi imputado por justiça. Foi o que ele fez? Ele saiu do meio da sua parentela, porque a fé salvífica, ela produz obediência. Pode escrever isso aí, a fé salvífica. Você pode até crer que Jesus cura, que Jesus salva, tal, mas a fé salvífica,
ela é praticante da obediência. É bom nós entendermos isso, né? Porque nós temos pessoas que sabem, acreditam na palavra, sabem que a Bíblia é a verdade, porém ele não quis obedecer ainda. Então ele não tem a fé salvífica, não é? Não é, pessoal? Então é bom nós entendermos isso, né? E tão provável é que quando Paulo escreve para os Efésios, aqui no subtópico 4, primeiro tópico, que ele fala sobre a nova vida dos eleitos, é o tema apresentado como exortação contra a velha conduta, olha só, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera e por aí vai. Então o apóstolo Paulo quer mostrar que a fé que salva, ela é acompanhada da obediência, né? Por isso que Paulo disse, não é das obras, é pela fé. A fé é quem? Em Cristo. Agora nós vamos procurar a viver uma vida santa e irrepreensível, obedecendo à vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Verdade. A gente sabe que quando nós nos entregamos ao Senhor também, nós temos o direito, né, de sermos chamados filhos de Deus. Sim. Que também é uma predestinação, né? Toda pessoa que aceita Jesus, ele ganha esse título, né, de ser filho eleito, de Deus, ele né? é predestinado. Porque nós fomos adotados, né? Adotados por Deus, né? Para termos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Enquanto que as pessoas que não creem nessa realidade, em Jesus, elas apenas são criaturas, né? Foram criadas por Deus, mas a gente passa a ter esse título, né, de sermos filhos, quando aceitamos o Senhor Jesus, né? Isso fica bem claro, porque é um dos bênçãos, dos privilégios que nós temos quando nos entregamos ao Senhor Jesus. É verdade. Então, o que é que nós observamos, né? Evidentemente, nós ouvimos diversas pessoas falarem que todos são filhos de Deus, mas observemos uma coisa: dentro da teologia entendemos que Deus ele tem quatro tipos de filhos, né? Tem o filho da criação, tem o filho da geração, tem o filho da adoção, né? E tem então o filho da formação, né? O filho da formação foi Adão, né? O filho da criação foi os anjos, né? E filho da adoção somos nós, né? E filho da geração, Cristo. O único que foi gerado por Deus foi Cristo, né? E só entra no céu quem? Os filhos da adoção, aqueles que foram, né, eleitos em Cristo, que foram predestinados como os filhos da adoção, sendo participantes, né, das bênçãos celestiais. Estão predestinados a isso, né? Primeiro, para quem não sabe, ser santo é justamente isso, uma das bênçãos celestiais, ser santo. O que é ser santo? É ser separado do pecado, é ser separado do mal, ser uma pessoa que realmente ame a Deus, busque a Deus, né? Procure a viver uma vida digna diante de Deus, né? É verdade. Nós falando aqui sobre a adoção, a gente sabe que Jesus, foi ele que nos capacitou, né? Que nos deu essa condição, porque nós éramos filhos da ira, né? A Bíblia diz que nós éramos chamados filhos da ira, né? Porque desobedecemos ao Senhor. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, né, a gente passa a ter esse direito, né, de sermos chamados filhos de Deus. Então é um privilégio da igreja termos esse título, né? E aqui diz assim: então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar a Pai. Ou seja,
Nós podemos hoje chamar Abba Pai de papai, né? Quer dizer papai, então, porque de fato Deus ele nos tem como filho, né? E graças a Deus por isso. E é interessante que a cultura judaica ela não aceitava filhos adotivos, né? Ser participante dos mesmos direitos. Mas Paulo, usado por Deus, pega essa cultura, né, romana, né, se não for a memória, grega, né, e aplica, né, para os irmãos em Éfeso, mostrando que o adotivo teria o mesmo direito. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros de Cristo. Olha aí, o que é isso? É realmente a predestinação para os eleitos, né? Somos predestinados a ser co-herdeiro com Cristo, né? E se porventura tem alguma pessoa que ainda não é crente e está nos escutando, eu quero dizer que você também tem esta oportunidade, né? O céu não é somente para um número de pessoas, uma quantia, é para todos quantos queiram, através de Cristo, aceitando como o seu Salvador, né? Tendo o seu nome escrito no livro da vida, né? Que coisa boa, né? Recebendo as bênçãos do Senhor, recebendo a força de Deus na hora das lutas, da dificuldade. Então, isso são privilégios que é Deus quem faz isso, né? Então, uma certa feita, abrindo aqui um parênteses, eu vi um certo homem religioso, né? Evidentemente não é evangélico, mas de uma certa religião, que ele dizia que os santos estão lá no céu, porque eles realmente têm direito de pedir, eles fizeram por onde chegar lá. Quer dizer, e as pessoas começam a acreditar nisso, né? E Paulo não nos deixa dúvida que diz assim, não é das obras para que ninguém se glorie, né? É pela fé em Cristo, né? Eu só entro com a fé. A obra redentora foi dele, foi de Cristo, né? Eu só preciso crer no que ele fez por mim, e evidentemente, se eu creio, né, eu vou procurar obedecê-lo para agradar, porque o projeto de Deus é que o homem viva uma vida santa e irrepreensível para louvor do seu nome. Observemos que os anjos, uma classe de anjos que está nos céus, os serafins, quando Isaías tem a visão, eles estão lá, né, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Então, veja que Deus, ele é digno de adoração, e Deus quer que sejamos adorador para a glória do Senhor, né? Eu sempre gosto de dizer que o que Deus não quer é bajulador, mas adorador é o que Deus quer, é que sejamos um adorador, e fomos criados, um dos motivos é esse, fomos criados para louvor do seu nome. Então vou repetir aqui mais uma vez o que a princípio eu disse, para deixar bem claro, né? Deus elegeu, como falou o professor Simar, ele elegeu entre nós pessoas para ser pastores, evangelistas, apóstolos, né, doutores, profetas. Deus levantou esses homens, Deus elegeu esses homens. Agora, vou repetir, Deus não elegeu adorador, aí parte de nós. A decisão é nossa, né? A decisão é nossa, tem que estar em Cristo. Então, quando a gente reconhece Cristo como Salvador, aceita Ele como Salvador e procuramos viver uma vida santa, evidentemente nós passamos a ser um adorador. E é isso que Deus procura, um verdadeiro adorador. Genildo, também tem uma questão que
quando você falou, citando Efésios capítulo 2, né? Pela graça sois salvos, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então a gente sabe que nós somos salvos por Jesus, né? Ele que fez, não é por mérito meu, né? Porque eu sou bom, né? E eu vou ter um direito de ir para o céu. Ninguém tem direito de ir para o céu, porque todos nós somos pecadores e falhamos. O direito nós passamos a conquistar quando entregamos a nossa vida a Jesus, né? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e se converte e crê no Senhor Jesus, né? E será salvo tu e a tua casa, né? Diz a Bíblia. Então a gente sabe que as pessoas muitas vezes elas procuram ser boas, fazer esmola e dar, procurar agradar, né, as pessoas, aos seus semelhantes, mas isso não lhe conduz à vida eterna, né? Porque todas essas obras elas são inúteis, né? Elas são inválidas para termos o direito à salvação, né? A gente só passa a ter essa chance, né, ter essa conquista, digamos assim, quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, porque só nele é que o homem é salvo, né? O homem, o bandido lá na cruz, ele fez muitas coisas ruins e ele não teve chance de dar testemunho, digamos assim, de fazer boas obras, de fazer coisas boas. Naquela hora ele apenas creu em Jesus, né? E ele foi salvo, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é através da fé em Jesus, de crer nele, que nós podemos ser salvos, né? E não é as obras, né? Agora, se nós somos salvos, né, lógico que nós temos que dar testemunho. Claro que nós temos que procurar obedecer a Deus, né, agradá-lo, fazer a sua vontade. Então isso está inerente à vida cristã, né, fazer as boas obras. Não para sermos salvos por elas, mas porque somos salvos por Jesus. Glória a Deus. Então a função da eleição é nos predestinar. Tudo isso através de Cristo. Através de Cristo, né? Então nós, através de Cristo, alcançaremos, né? Alcançaremos muitos benefícios, porque é a vontade de Deus. Eu fico analisando o Ser Supremo, ou o Ser Supremo que nos criou, ele é um ser de responsabilidade. Porque Deus teria ou tem razões de sobra para não querermos, para não nos abraçarmos, para não nos amarmos. Mas Deus, ele é tão supremo que nós não conseguimos alcançá-lo em sua plenitude. Evidentemente, se nós o conhecêssemos em sua plenitude, ele não seria Deus, seria uma pessoa comum. Mas o que temos alcançado de Deus, o seu favor, né, a sua vontade, já é o suficiente para chegarmos a Ele, através de Cristo. E a vontade de Deus foi justamente em reconciliarmos, através de Cristo. Então, essa decisão não é de Deus. Essa decisão do homem se reconciliar com Ele não é a vontade
ele tem. Agora a decisão é do ser humano. Deus não criou duas predestinações. Deus não criou uma predestinação para os salvos e outra para os perdidos. Por que eu estou tocando nisso? Eu estou tocando nesse assunto porque o assunto fala de predestinação e é bom esclarecer alguns irmãos que ainda talvez não tenha entendido, porque tem uma outra área de pensamento. E é bom a gente relembrar aqui aos irmãos, às pessoas que nos escutam, você é quem escolhe, você decide. No livro de Deuteronômio, parece que é o capítulo 28, depois eu quando Deus diz a Moisés, e Moisés repassa para o povo, e diz: olha, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso é Deus deixando o homem decidir. Evidentemente, aquela mensagem foi para o povo de Israel, eu estou sabendo disso, mas eu quero falar que o termo é decisão. Eis que põe diante de ti, não é assim? A vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus, como Ele é Deus de conselho, e diga-se de passagem que os conselhos de Deus são bons, um dos atributos de Cristo, quando Ele não nasceu, Ele seria conselheiro. Ele disse assim: escolhe a vida, para que viva tu e a tua semente. Isso é decisão. O homem nasceu o homem foi criado com vontade própria, com sentimentos. O homem foi criado com isso. E aí é onde que entra a bondade de Deus, porque o homem tem livre escolha. Não é verdade? Desde já agradecer, né, por ter participado dessa aula e dizer que nós não temos muito costume de gravar vídeo e a gente pode errar alguma coisa aqui e ali, ficar um pouco nervoso, mas tudo isso a gente vai aprendendo, né, acostumando com a nova realidade que está imposto, né, sobre nós, e dizer que Jesus ele é maravilhoso, né? Nosso Deus, né, que nos ama, né, de uma maneira tal que não poupou nem sua própria vida. Então, toda pessoa que está em desespero, que está em agonia, saiba que Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, eu vos aliviarei. Eu quero agradecer ao meu Genil, aos telespectadores aí, está aqui conosco, né? E que Deus nos abençoe, nos ajude, em nome de Jesus, eu estou feliz. E amém. Queremos de antemão agradecer a Deus por esta oportunidade. Repito as palavras do professor Simar, que nós não temos costume de, referir-se a mim, não temos costume de fazer esse trabalho tão importante, uma live, e somos reconhecedores que somos tão pequenos e, evidentemente, por não ter ainda experiência, né, e com certeza devemos ter errado em alguma coisa, mas nós somos gratos pela sua atenção, né. Quero agradecer ao nosso pastor que nos concluiu, né, ao irmão Silvio que está aí nos ajudando, e ao professor Simar aqui que nos deu uma grande força, e sem dúvida, Deus. Sem Ele, jamais isso aqui estaria acontecendo, até porque Ele é a razão de tudo isso. Glória a Deus. Ele é a razão de tudo, e nós somos gratos. Muito obrigado aos irmãos que pacientemente nos ouviu. Deus continue abençoando. Vamos orar pelo nosso Brasil, apesar que estamos orando, né? Vamos consertar a palavra, estamos orando pelo nosso Brasil, vamos continuar orando pelo Brasil, pelo mundo, pela Igreja do Senhor, e vamos aí aguardar com esperança aquele que nos prometeu que viria nos buscar. Essa é a nossa única esperança. O resto é resto, irmãos.
Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Parabéns. Apostólica. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, né? E depois estaremos entrando a bênção apostólica. E nessa oração, o professor Simaquim vai orar, né? Vamos incluir os que estão enfermos, né? Incluir o nosso Brasil, a Igreja do Senhor. E Deus é Deus e o resto é Baal. Amém? Amém, graças a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus eterno e santo, te agradecemos. Obrigado pelas suas maravilhas e pela bondade que o Senhor tem dado. Pedimos que o Senhor nos ajude. Senhor, que o Senhor Nos abençoe para fazermos o melhor para ti e para aqueles que nos ensinam. Que o Senhor continue abençoando o nosso país, Glória a Deus. por aqueles que estão enfermos, pela tua igreja. É verdade, Jesus. Que a tua bênção, a tua misericórdia esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmão, dar a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Dizem. Amém. Que Deus abençoe.